Jordan Peterson contra os ateus. Boa noite, senhores. Hoje eu queria fazer aí um vídeo que eu nunca fiz, que é uma reação a um vídeo em inglês, né? O Jordan Peterson participou de um podcast católico 2 semanas atrás, chamado Pint with Aquinas. E eu queria reagir aí a um corte desse podcast em que ele argumenta que não existe um bom argumento para o ateísmo. Eu não assisti o corte inteiro, eu comecei a assistir os primeiros minutos e decidi gravar este vídeo. Já deixo claro duas coisas. Eu não gosto do Jordan Peterson. Eu tive a minha fase JP, quando eu era um anarcocapitalista que começou a detestar a esquerda antes da minha conversão, ainda era ateu. Eu até comprei o livro do Jordan Peterson, os 12 Rules for Life, sei lá como é que chama. E o Matt, do Pints with Aquinas, ele tem um excelente conteúdo, em muitos casos, excelentes entrevistas, mas eu também não vou lá muito com a cara dele, não. Eu acho ele muito morno. Por exemplo, ele se recusa a ter pessoas da Fraternidade São Pio X no podcast dele, porque é muito polêmico, né? Então ele é esse tipo de pessoa. Mas ele faz um trabalho, de certa forma, muito bom, né? Então, sem mais delongas, vamos ver o que o Jordan Peterson, que para quem não sabe é um psicólogo, ficou famoso alguns anos atrás com um ataque dele ao, sei lá, ao feminismo, porque o vídeo mais famoso dele foi uma entrevista que ele deu com uma feminista, acho que nos Estados Unidos ou aqui na Inglaterra, e ele pegou essa fama quando ele criticava lá o uso de pronome de gênero, etc. Então, eu imagino que a maioria dos senhores conhece o Jordan Peterson, né? Mas enfim, já tem 2 minutos de falação, vamos ver o que o Jordan Peterson, que por sinal a esposa dele converteu ao catolicismo recentemente, o que ele tem a dizer sobre o ateísmo. What do you think the best argument for atheism is? I don't think there is a good argument for atheism. I think it's based on a fundamental misunderstanding about the nature of the world. So it's just, it's what would you say? It's an illegal chess move. Okay. It's based on the wrong. This might just show that I don't understand you, but we'll get to it if I The don't. best argument for Como assim que você não entende o que ele está falando? Ele nem começou a comentar ainda. Esse tipo de coisa que eu não gosto no Matt, mas enfim. Eu deixei, obviamente, a legenda aqui em português, eu não vou ficar traduzindo ao vivo o que o Jordan Peterson está falando, né? Mas enfim, né, ele está dizendo que não existe basicamente um argumento bom para o ateísmo, né? Chama isso de um movimento ilegal de xadrez, basicamente. Mas vamos ver o que ele realmente tem a dizer sobre o ateísmo. atheism. What's the best of the worst arguments then? Materialistic determinism is the best argument for atheism. But isn't that a philosophical sort of assumption or axiom? That's a problem. Yeah. Like for me, I think it would be if this, and let's just choose the Christian God, if he exists and Tá, isso que é interessante, né? Qual seria, quando forçado a dar um argumento para a existência não para a existência de Deus, para o ateísmo, né? O Jordan Peterson fala materialismo determinista, né? Isso não é um argumento, né? Isso é simplesmente uma posição filosófica, né, basicamente. Mas veja que qualquer argumento para o ateísmo, ele vai ser necessariamente um argumento filosófico, né? Aqueles que tentam dizer que a ciência no caso, a ciência empírica, demonstra o ateísmo, eles não sabem do que estão falando, né? Você não pode. O ateísmo é uma negação da existência de Deus. Então, para que você negue que Deus exista, você tem que dar um argumento filosófico contrário àqueles que já foram propostos para a existência de Deus, né? Por exemplo, as 5 vias ou o que quer que seja, né? Então, não é. Então, essas pessoas online, principalmente, que ficam, prova que Deus existe. E quando ele diz isso, ele quer uma evidência empírica, né? Ou ele fala o que eu acabei de dizer, né? Que a ciência empírica demonstrou que Deus não existe. E essas pessoas não sabem o que estão falando. Elas estão cometendo um erro aí de categoria, basicamente, né? Mas vamos lá. wants
me to know him and save me, wouldn't he make it easier? Why does he make it so difficult? Why does he seem to hide? And because you have something to do. Okay. You have something important to do. It's no game. The price of life is death. It's not a game, right? There's evil too. You have something to do. It's not easy. In fact, it'll take everything you have. Everything. Right? That's why you're to consecrate everything to God. This isn't, you're not... Tá. O Matt propõe, então, um outro argumento, por assim dizer, que seria melhor do que o suposto materialismo determinista, né? Que é essa ideia de, se Deus existe, por que que ele não se revela com mais clareza, né? Porque muitas pessoas vão argumentar isso, né? Se existe um Deus que é por amor, ele quer que as pessoas o conheçam, né? E se ele o fizesse de forma extremamente clara, então não haveriam, por exemplo, ateus no mundo. Todo mundo acreditaria, né? Agora veja que quando o homem foi criado, ele foi criado em um estado de justiça, né? Então ele tinha uma relação íntima com Deus, ele sabia da existência de Deus de uma forma muito mais direta, né? Com o pecado, há um desordenamento da natureza humana, né? Há uma concupiscência, né? E o pecado, obviamente, também emburrece, né? E hoje em dia as pessoas têm dificuldade de reconhecer o Criador, né? Mas São Tomás de Aquino vai dizer que na Summa contra Gentiles, que acreditar em Deus não é algo assim evidente, né? Você não olha para a natureza e imediatamente você conclui que Deus exista, né? É necessário um pouco de deliberação, tá? Agora, aqueles que realmente pensam um pouco, principalmente o biólogo, por exemplo, e olha para o propósito que permeia a biologia, ele vai eventualmente chegar à conclusão de que deve haver uma causa ordenadora, né? Mas nós não devemos dizer que o fulano foi criado um lar ateu, ele tem a obrigação, portanto, de, se ele tivesse menor juízo, de perceber que Deus exista. Não, há uma necessidade de uma certa deliberação, tá? Mas, enfim, eu achei interessante o Jordan Peterson falar que nós temos que consagrar tudo a Deus. Isso é verdade, de fato temos, tá aí, ó. You're not an infant. But And you're not being treated by God like an infant. You're being treated by God like someone who's... responsible moral agent. He doesn't just want comfortable little pets in his habitat, someone to be made in the image of God is to be someone who wrestles with potential. To genuinely wrestle with potential. That's right. Well, that's the tohu vabohu that... Right. Não, isso que o Jordan Peterson falou não tem absolutamente nada a ver, né? Ser criado à imagem e semelhança de Deus não é que você wrestle with potential, não é que você está brigando com potenciais. Esse estado em que há uma briga, né, ele é um estado de queda, né? No início não haveria a necessidade de uma briga, né? Porque, primeiro, o intelecto estava perfeitamente alinhado com as paixões. Então, não havia um conflito interno e não havia um conflito externo, porque a natureza ela estava subordinada ao homem, né? Adão estava ali entre as feras e elas não o atacavam, né? Então, esse estado de decadência ele é um estado posterior, né? Mas o Jordan Peterson ele tem uma forte influência gnóstica. Para quem já ouviu, eu já vi um pedaço de uma aula dele do Gênesis e é algo horroroso, né? Ele tem influência de Jung, de Freud. Então, assim, ele tem uma visão completamente gnóstica da realidade, tá? Ele abre aquele livro do 12 Rules for Life com aquele negócio de yin e yang, tá? Então ele tem essa pegada, tá? Então você vai ver que eu assisti esses primeiros 3 minutos, não assisti o resto, mas você vai ver que ele já vai pegar essa pegada gnóstica agora, entendeu?
exists at the beginning of time, right? The potential, the watery chaos. Okay. The Spirit of God sits above the chaos, the primordial chaos, and extracts order out of that. That's what you do as a conscious agent. You see, tá vendo? Olha a ideia gnóstica aí. Sempre essa noção de que tem duas forças antagônicas, né? Isso é típico em qualquer doutrina aí, gnóstica, até entre os hinduístas lá, esse pessoal aí oriental, né? Você tem ali um estado caótico, aí você tem algum demiurgo que organiza aquele caos, mas o caos é sempre primeiro, né? Até lá em Platão você tem essa noção aí de um caos primordial, não que Platão seja um gnóstico, né? Mas ele já tinha essa noção, né? Então, isso não é o que o Gênesis está falando, né? Deus é eterno, né? O universo é causado por Deus. Ele não é causado em um estado de caos, tá? Deus, desde o princípio, cria um universo ordenado. A matéria em um estado caótico, ela não pode existir. Essa noção de matéria, caos, ela é uma inversão da realidade, né? A matéria, ela não existe por si só. Ela é sempre informada por algo, né? E forma é ordem, né? E caos ou desordem, ela pressupõe a ordem. Para você dizer que algo é desordenado, é necessário que haja uma ordem primeira. Então, não houve caos inicial. Então, o que não havia, de certa forma, dependendo de como a gente lê o Gênesis, né, dependendo da posição de alguns santos, é que não havia, por exemplo, o adornamento, né? Havia ali, por exemplo, se você quiser pegar, não que eu acho que você possa fazer uma transposição aí com o Big Bang, mas há primeiro um universo simplesmente cheio de ordem, mas com produtos, com entes químicos, né? Galáxias, o que quer que seja, né? Mas ainda não há animais, não há plantas, não há esse adornamento, né? Então, é basicamente isso, né? Então tem uma licença também poética ali no Gênesis, né? Da forma como que é escrito. Mas enfim, só queria fazer esse comentário, né? Vocês vão ver, eu imagino que a influência gnóstica do Jordan Peterson vai aparecer várias vezes. And you do that. You do that in a way that is aimed towards hell or aimed towards heaven. Really. But you wouldn't think people who claim to be atheists are necessarily irrational? Because they're perfectly rational if you accept the initial axiom, but I don't accept the initial axiom. What's the só outra coisa que eu acabei de falar, né? Eu mencionei lá atrás, né? Que ser criado à imagem e semelhança de Deus não é esse negócio de potencial aí, wrestling with your potential que o Jordan Peterson fala, né? Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser criado com uma alma racional, tá? Nós somos entes racionais e esse aspecto racional nosso, ele é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, porque Deus é puro intelecto, né? Então, o fato que nós somos agentes morais, que nós temos intencionalidade, que nós temos razão e vontade, é aquilo que nos torna mais similar a Deus do que, por exemplo, um cachorro que não tem razão, né? Toda a natureza, de certa forma, ela manifesta a glória de Deus, ela revela Deus, não porque num aspecto panteísta, né, mas simplesmente porque você pode conhecer, de certa forma, a causa pelos efeitos, e toda a criação ela é um efeito de Deus, né? Mas o homem, ele está mais próximo de Deus nesse aspecto ontológico, porque ele tem razão e vontade, né? Então é isso, não tem nada a ver com wrestling with potentials. Isso é, como eu disse, um fruto da queda. Original, like I said, it's something like a materialist determinism. Yeah. No. First of all, whatever matter is, and we certainly don't understand it, it doesn't look at all like something deterministic at the highest level of resolution. Mm-hmm. There's something very weird going on down there at the quantum level, and what the philosophical implications of that are, God only knows. But there's no easy determinism
in the physical realm. So anybody who claims that is like stuck in the world of Newton. They're like in 1830. We're way past what if the that. person Mas, tá. Então, isso aí tá pegando naquela ideia da indeterminação a nível quântico, né? Eu não sou físico, eu não vou me aventurar a dar as descrições aí precisas, mas vocês já ouviram falar disso provavelmente, né? Aquela ideia de que no nível quântico você só lida com probabilidades, né? E parece que o observador influencia alguns aspectos aí dos experimentos, entre outras coisas, tá? Inclusive, alguns ateus vão se utilizar, inclusive, desse indeterminismo quântico para justificar, ou melhor, para dar uma explicação materialista para o livre-arbítrio. Então, enquanto no passado, aí, numa visão newtoniana de partículas movendo no espaço e batendo uma nas outras, que, por sinal, né, no YouTube, entre os comentaristas, geralmente essa é a noção de ateísmo que eles têm, né? Uma noção reducionista e determinista. Então, esses neurocientistas aí que eu já refutei várias vezes, que vão a público dizer que não há livre-arbítrio, eles têm essa noção, né? Então, eles nem estão aí por dentro do ateísmo mais moderno, por assim dizer, né? Então, esse ateísmo moderno se faz uso desse indeterminismo quântico para dizer, olha, ainda com o materialismo é possível justificar ou ancorar o livre-arbítrio, né, na matéria, porque ela tem esse aspecto indeterminista, né? Então, só porque há esse indeterminismo, não quer dizer, então, que o ateísmo deixou de ser uma potencial posição atraente, né? just says, all right, I'm open to believing in God or not believing in God, and I've seen no good evidence or arguments for God's existence. It's like I said, it's an illegal game move. It has nothing to do with. See, the problem with that argument is that it's an atheist argument right from the beginning. Well, what's the evidence? It's like belief in God is not propositional acceptance of a set of descriptive facts. That's not what it is. It's commitment, right? So what does it mean to follow in the footsteps of Christ? To believe. It means to hoist. Tá. Veja que, de certa forma, ele está certo, né? Quando o ateísta, ele geralmente te pede uma evidência da existência de Deus, ele já limita desde o princípio o que ele considera uma evidência, tá? Então, na vasta maioria desse pessoal que faz esse tipo de exigência, eles querem uma evidência empírica. E isso chama, basicamente, petição de princípio. Você está impondo ao seu adversário a sua visão de mundo que está exatamente sendo debatida ali, né? Porque o cara que acredita em Deus, ele não aceita a sua premissa cientificista, positivista, de que toda a realidade é demonstrável pela ciência moderna. Deus, de acordo com a pessoa que defende a ideia de Deus, a realidade de Deus, Deus está fora do universo. Ele não tem matéria, ele é a causa do universo. Ele é imaterial, atemporal. Então, por definição, você jamais conseguirá provar Deus com ferramentas científicas no sentido moderno, né? E se você exigir do cara isso, você está cometendo uma petição de princípio. Isso não quer dizer que não haja, e aí está o problema do Jordan Peterson, eu imagino que ele vai falar agora que é uma questão simplesmente de fé e confiança, não sei, eu não assisti, é que Deus, não o Deus cristão, mas Deus enquanto a causa primeira do universo, ele pode ser demonstrado filosoficamente, não empiricamente, né? Você tem aí o argumento do primeiro motor de Aristóteles, por exemplo, né? Ou a ideia de que da quinta via, de que as coisas têm um propósito, né? E o propósito implica o conhecimento de um fim, né? E as causas cegas ali, materiais, não podem né, impor um fim na matéria. Então, tem que haver uma mente inteligente por trás que aponta as coisas ao seu devido fim, né? Mas, enfim, esse tipo de argumento, né? Você pode gostar, achar que o argumento é bom ou ruim, você pode tentar refutá-lo, mas você não pode dizer que não é um argumento
aceitável porque não é empírico, tá? Hoist your goddamn cross and walk up the hill. It doesn't mean that you say, what does Christ say? Not all those who say, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Yeah. Well, that's for sure. Yeah. What? It's not, it's the religious doctrine is not a scientific theory. It's not something you believe like you believe a description of a set of facts. Okay. It's a mode of being. It's a mode of apprehension. It's a mode of perception. It's a right. mode of action. I'm pushing back to see if I Yeah, no, can that's understand fine. what you're getting at. Like, in order for me to marry my wife, I need to know she exists, and I need to know she's interested in me, and I need to be able to pursue her, right? To marry your wife, you need to take a leap of faith. But I need to know she exists first in order to. Oh, true. So that's what I'm saying with God's existence. If God does exist, surely I need some kind of reason to think this Conscience. isn't just a story I'm telling myself. Conscience. Where does that pesky little thing come from? I think there's three options. Okay. Não. O que isso tem a ver? O Jordan Peterson fala umas coisas que parecem inteligentes. Ele não é um cara burro, tá? Mas às vezes ele fala umas bobagens de forma rebuscada e a pessoa que não entende o que ele falou, o que eu às vezes não entendo, sinceramente, porque para mim não faz muito sentido, fica um pouco assim, nossa, deve ter sido inteligente, né? Eu não entendi. Mas veja, a fé, a crença, mesmo na revelação, ela não é uma fé cega, né? Deus quer sim que você faça perguntas. Não é simplesmente aceitar, pegar a sua cruz, porque alguém te falou que é para pegar a sua cruz. Veja que nos milagres, os milagres estão lá exatamente, no caso do Novo Testamento, para confirmar a veracidade daquilo que Cristo fala, porque ele sabe que nós somos criaturas sensíveis. É por isso que, por exemplo, quando o paralítico é descido lá, né, diante de Cristo pelo teto, e Cristo fala, os seus pecados estão perdoados, né, sua fé é grande, seus pecados estão perdoados, né, o pessoal, obviamente, o chama de blasfemo, né, porque né, quem que pode perdoar pecados senão Deus? E aí Cristo diz, né, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou pega teu leito e anda. E aí ele fala, pega o teu leito e anda. É óbvio que é mais fácil falar os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque não tem como você confirmar isso. Entendeu? Mas exatamente para que nós tenhamos fé e confiança que Cristo é Deus e tem o poder de perdoar pecados, ele faz um milagre, né, sensível, né, a cura do paraplégico. Então, é óbvio que Deus não quer que você acredite nele só por acreditar. Ele te dá as ferramentas sensíveis para que você confie nele. Ele tem a ressurreição, por exemplo, né? Os apóstolos ainda estavam lá cheios de dúvidas, mas eles veem o Cristo, né, em seu corpo ressuscitado e passam a acreditar de forma mais... passam a acreditar. Quem estava lá escondido e chorando, né, escondido foi depois, né? Mas mesmo depois de verem o Cristo, né, ressuscitado, eles ainda ficam com dúvidas, só com a vinda do Espírito Santo que eles aí têm uma plenitude do entendimento, né? Mas veja que então Deus ele não quer uma fé cega. Óbvio, se você não tem capacidade intelectiva para entender muito bem, você pode confiar por uma questão de autoridade, né? Se você sabe que a Igreja Católica é autoritativa e ela está com a verdade, você não tem condições de entender um dogma porque foge à sua capacidade, então você aceita, né? Assim como um aluno aceita que o professor de matemática não o está enganando. Mas, de forma geral, você deve conhecer a sua fé, né? Ela é uma fé informada, ela é, obviamente, uma virtude infundida, né? Ela depende de Deus, mas Deus não quer aí que você simplesmente tape os olhos e siga qualquer coisa, porque, isso é fé, né? Mas enfim, vamos lá. One might be, we evolved this way. That's fine. I'm perfectly happy But with here's that my problem explanation. with that. Yeah, because if you say, okay, if we were raping and pillaging, we would have never gotten this far as a species. Therefore, these things have become taboo or something like that, which is a far cry from saying they're somehow objectively wrong or mind I don't know. independent. Acho que os dois são evolucionistas, né? Mas ele estava falando do que aqui?
Que ver evolução, eu perdi. Consciência. Antes que eu assista o que eles estão falando, veja que explicar a consciência no materialismo, propriamente dito, não é o problema principal. O problema é porque a consciência, ela é material. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando aqui, né? Porque todo ente, até um cachorro, ele é um composto de forma e matéria. Mas, de certa forma, né, a forma dele não é substancialmente material. O cachorro não vai sobreviver após a morte, a alma dele, né? A alma aqui, no caso, a alma aristotélica. Tá? Um cachorro tem alma no sentido aristotélico, que é simplesmente a forma de um ente vivente, né? O problema no materialismo não é a consciência. O problema no materialismo é a razão e a vontade. Estas sim são imateriais, substancialmente materiais. A alma humana é substancialmente material. Mas nessa literatura, eu já li muito sobre isso, nessa literatura aí de neurociência, de psicologia ateia, escambau, né? O problema do mind and body, de Descartes, eles sempre acham que a coisa é a consciência. Consciência não é o problema. Cachorros estão conscientes, tá? E a alma deles é puramente material, por assim dizer. Ok? O problema é a razão e a vontade, que são imateriais. Aí eles vão, como é que explica a tal da consciência? Nós podemos pensar como se explica a razão. Aí vai, obviamente, o Jordan Peterson, sendo gnóstico, vai achar que o evolucionismo é uma boa hipótese, né? One might be, we evolved this way. That's fine. I'm perfectly happy But with here's that my problem with explanation. that. Yeah, because O if you que não é uma explicação, né? Dizer, evoluímos dessa forma. A consciência evoluiu é um argumento circular, né? Você está simplesmente fazendo uma asserção. say, okay, if we were raping and pillaging, we would have never gotten this far as a species, therefore these things have become taboo or something like that. Veja que... Nossa, esse vídeo vai ficar longo, viu? Veja que agora já não é nem consciência que ele está falando, ele está falando simplesmente de moralidade, né? Então, é um argumento naturalista para a moralidade, né? Porque se a comunidade humana lá, primitiva, tivesse só se matando e roubando uns aos outros, não teria coesão e, sei lá, e não seria selecionada. Mas o comportamento altruísta, moral, seria selecionado porque geraria e aumentaria o sucesso reprodutivo, a coesão da população, né? Isso aí é o tal de kin selection, que é, ao meu ver, uma baboseira, mas não é o momento para eu discutir kin selection aqui. Which is a far cry from saying they're somehow objectively wrong or mind independently. Sim, e não seria objetivamente, né, ainda que esse senso de proteção, qualquer que seja, tivesse evoluído, você não poderia dizer, então, dar um aspecto normativo a esse comportamento, né? Porque o que importa para o evolucionismo é você sobreviver e deixar descendentes para a próxima geração. Então, se amanhã roubar e estuprar passar a ser a melhor forma de alcançar um sucesso reprodutivo, a evolução não está pouco se ferrando para bom e ruim. Então, você não pode falácia naturalista, né? Só porque a coisa é natural da forma que está, evoluiu assim, assado, você não pode dar, então, um aspecto normativo a ela e dizer que tal comportamento é bom, objetivamente bom, tal comportamento é objetivamente imoral, né? No mundo ateu, evolucionista, não há moral objetiva, tá? It's not so far. No, I think the evolutionary biology and the religious will dovetail perfectly. Well, okay, but then here's the thing. Óbvio que ele é um evolucionista, né? Jordan Peterson, gnóstico e evolucionista. Mas, enfim, achando que o evolucionismo e a religião podem se mesclar. God is the deepest instinct. If I now know Deus é o instinto mais profundo. Que heresia, né? that it's evolution that's wired me thus, I can choose to disobey it. It's lower than me. I could be Raskolnikov, presumably. I could go against well, it. Of course, that's and another source would be individuals. Like you could tell me I'm a bad person to do X, Y, or Z, or praise me if I do other things, and I might feel good or feel bad.
or collectively as society, you can say this. Yeah. But just as you have no right, it seems to me, to determine how I ought to live, collectively, why would you have any more authority? That's Raskolnikov's argument too. So it seems okay. So or the Marquis de Sade. So this objective morality could come from beneath us in evolution, from outside of us on our level. Yeah. Maybe it comes from above us, and then it's like, okay, if it comes from above us, is it in some sort of Platonic form? And if it is a Platonic form, is there a commandment being issued? And why do I need to be obedient to a Platonic form? So you don't end up in hell. Ok, essa conversa está muito desgovernada, né? Tá, a primeira explicação para consciência, razão, moral, né? Que os caras misturaram. Começou com consciência, aí passou para moralidade, sei lá, cara. Às vezes eles acham que uma coisa está ligada com a outra necessariamente, né? O segundo argumento seria uma tal de a ordem moral vem de cima. Como se fosse... Ele deu aí, falou de formas platônicas, mas eu acho que o que ele quer realmente dizer é algo como, sei lá, 10 mandamentos, né? Existe uma ordem moral à parte da natureza humana que talvez governe o universo ou que você tem que obedecer de alguma forma ou de outra. Quando que, na verdade, na visão aristotélica, a moral ela é normativa e ela é algo que é a lei natural, né? Você sabe o que é bom ou ruim para um organismo baseado na sua essência, né? É da essência, por exemplo, de um cachorro ser um animal de matilha. Se você tirar o cachorro daquele contexto e colocá-lo em um ambiente isolado, sem contato social, isso vai ser objetivamente ruim para o cachorro e haverá consequências para esse cachorro, né? Ele ficará deprimido, sei lá. Da mesma forma com o ser humano. O ser humano é um animal naturalmente racional. Se você agir continuamente de forma irracional, isso é imoral, né? Isso é ruim. Você vai ver uma vida que não vai atingir a eudamônia, né? O flourishing, não sei como fala essa palavra em português, né? Você não vai ser feliz. Vamos colocar dessa forma. That's why. Right. So I could, yeah. No, but seriously, that's no, why. I see. It's like, this is sort of like violate the moral order and watch what happens. Go right ahead. I'm with you. This is the sort of Aristotelian Nicomachean ethics idea, right? Where like eudaimonia is just flourishing. And so it's like there is a way to act. You put yourself in alignment with the cosmic order. Yeah. But I could choose not to do that. I Sure. guess. Which you can choose to go to hell. Yeah. Absolutely. Yeah. And you might think, well, it'll be a fine ride on the way, and maybe it will, but that's where you're headed. So, no, everything has to be put in proper order. That's why Christ says that he calls upon his followers to be perfect. Why? Because everything has to be put in the proper order. Why? Because otherwise it falls into disorder. It's like, is that good? Well, if you want disorder, but what are you going to do? You're going to heap burning coals of fire on your own head? Well, you can. That's De novo, né, com o gnosticismo, né? O gnóstico ele só enxerga isso, né? Duas forças opositoras. A ordem, a desordem. Lá para Epicuros e Empedócles era amor e ódio, né? Lá para os orientais é yin e yang. Então você vê que a visão de Jordan Peterson é completamente confusa, né? Sobre Deus e tal, né? Enfim, ele é um cara que não dá para eu saber o coração dele, né? Mas é no mínimo um cara muito confuso. Eu sei que ele é idolatrado aí, principalmente entre os jovens, né? Homens, mas ele é um cara confuso, com a vida desordenada, é um cara enfiado em droga, né? A filha dele é estranha também, né? Olha para quem que ele trabalha lá no Daily Wire, né? Então, assim, nós temos que rezar pela conversão dele, né? Se a conversão da esposa dele foi genuína, rezemos que tenha sido, quem sabe ele não se converte, né? Mas ele vai precisar, cara, vai ser difícil, viu? Ele abandonar essas filosofias bizarras que ele tem aí, né? Mas para Deus tudo é possível, né? Eu era uma pessoa objetivamente talvez pior do que ele e cá estou. Ainda bem ruim, mas menos pior. Hell, every devil shoveling the burning coal on his own head. Right.
I'm still trying to get at this. All right, so what if I just say, all right, I can't believe in some invisible sugar daddy up in the... this is not what I think. Invisible sugar daddy up in the clouds who's going to give me a theme park if I just quit masturbating, all right? I can't believe that anymore. It just seems like it's bullshit and it's a fairy tale that people tell themselves. Well, it is and it isn't. It's a concretized representation, but it's not without its wisdom. Like, there isn't anything more complex in the cosmos than a human psyche. And to think of the psyche, let's say the Father, as a representation of the highest spirit, it's not prima facie absurd. It's not a bad metaphor. So here, I'll give you an example of that. So imagine all the admirable men you've ever known. Doing it now. Okay. Well, they have a unity, right? It's the unity of whatever makes them admirable. Yeah. Right. So they all reflect the same spirit. Seriously. They're all approximations to the same spirit. Well, what's that spirit? Well, it's the God of Abraham. That's what it is. This is a definition. Yeah, all right. So God is the benevolence that shines through the good Father. It's a definition. Calma, é difícil avaliar porque ele fala tanta coisa esotérica, velho. É uma mistura de alguns aspectos verdadeiros com uma confusão enorme. Sim, o pai, de certa forma, em uma família, ele reflete o Pai Celestial. Né? Por isso nós dizemos lá, né, que a tríade de Nossa Senhora, São José e Jesus, ela é uma trindade, ela é há uma equivalência. Né? E é interessante porque São José, na trindade, é o Pai, né? O Deus Pai, né? No sentido da equivalência, né? Nossa Senhora e Nosso Senhor são sujeitos a José, ainda que na ordem da graça, né? E no caso de Deus, ontológica, né? Jesus, a ordem é Jesus, Maria e José, né? Mas na casa, enquanto família, é José, Maria e Jesus. Né? Então, por isso que Jesus, ele é sujeito aos pais, né? Ele é obediente aos pais, né? Por exemplo, lá, quando ele está entre os doutores, os pais vêm e ele o segue, né? Ele é submisso a eles. Porque o pai, de certa forma, sim, né? Há essa equivalência. É por isso que o pai ele deve ser respeitado, ele é a cabeça da casa, né? E ele é como Cristo, né? E a esposa como a igreja. Então, esse paralelo, ele é real, né? Mas o Jordan Peterson dá sempre umas guiadas gnósticas quando ele fala as coisas que ele fala, entendeu? Então, dá-se a entender muitas vezes que Deus seria isso, né? Simplesmente esse espírito de ser um bom pai, né? Seria uma projeção, nada além dessa similaridade entre os pais que agem de forma boa, sei lá, é essa a impressão que ele dá, né? Deus seria um símbolo, alguma coisa, né? Ou uma força, não sei. Just like God is the call to adventure, or just like God is conscience. And you think, well, that's not God. It's like, well, have it your way. Like, you're playing games. You're playing games. But surely it's not playing a game to just be curious and say, okay, maybe there is no such being as God. Maybe Jesus wasn't the second person of the Blessed Trinity. Maybe heaven is a myth. And yet these stories help me flourish for some unknown reason. And so I'm best to go along with it. But it's hard to really get on board with something. Well, you can't commit to that. Eu comecei a acreditar nisso, né? Isso que o Matt descreveu aí, né? Essa ideia de que a história é muito boa, ela faz bem, ela é necessária para uma sociedade saudável, mas a ideia, o Deus mesmo é uma baboseira, né? Só acontece que a igreja acertou quase tudo, praticamente tudo, menos o aspecto sobrenatural, que é o que informa a igreja, né? Eu estava nessa posição insustentável, né? Mas se você tem, como se diz... esqueci a palavra agora. Vou dar uma pausa até eu lembrar esse negócio, espera aí. Bom, não é bem essa não, mas integridade intelectual, né?
você vai chegar à conclusão que a igreja não pode ter acertado tudo e errado exatamente naquilo que é o cerne dela, né? É uma coisa completamente louca. Mas enfim, vamos lá. Eu estou interrompendo demais esse vídeo, peço desculpas. No, Yeah. this is an all-in enterprise. Okay. It's an all-in enterprise. So in the story of Cain and Abel, for example, Abel offers his best, and God accepts it. And Cain doesn't. Cain offers what's second best, and God rejects it. And that's life. And everyone knows that. It's like life is a fatal game. And it's going to require everything you have. And everyone knows that. It's like you can offer your second best and be accepted? No. First of all, you won't even accept yourself under those circumstances because you'll take no pride in not pride, wrong word. You'll take no solace in your accomplishments if they're of second-rate quality. Yeah. Right? You can't If fool you could yourself. have done better, yeah. That's for sure. And the times when you're somewhat satisfied with your miserable existence, well, that's when you know you've put something on the line. Right? And that's what you're called to do by your wife and by your children and by your community, by your conscience. Well, that's all a reflection of something real. And you might say, well, not Isso eu concordo, né? Você deve sempre almejar a perfeição. Deus nos ordenou, né? Isso não quer dizer que você vai alcançá-la. Alguns santos conseguiram, né? Perfeição não absoluta, né? Mas uma perfeição relativa. Mas todos têm o potencial de alcançá-la. Senão Deus não teria exigido que nós o fizéssemos, né? E é muito fácil se acomodar com pouco, né? Praticamente todos nós, né? Com exceção desses santos, né? Eu podia rezar mais 10 minutos, mas não vou. Quero ficar deitado. Eu tenho que acordar a tal hora. Sabe? Essas imperfeições, esses vícios que nós temos, os pecados, que sejam até simplesmente os veniais. Né? Uma vida de perfeição é uma vida árdua. Né? E a conversão ela é um processo contínuo que vai acabar só com a morte, né? Então, do ponto de vista, aí eu concordo. Nós devemos dar o melhor. E é meio tangencial, mas é uma das razões, inclusive, né, o pessoal critica a Igreja Católica, tem aquela rica, né, os cálices de ouro, o Vaticano. Deus é o sumo bem e nós devemos dar o melhor para Deus. Não só com a nossa vida, mas do ponto de vista material, né? Até um pobrezinho miserável sabe disso, né? Quando a filha dele casa, que é uma ocasião uma boa ocasião, uma ocasião de alegria, ele não pega o chinelo havaiana dele e vai para o casamento. Ele pega o quê? O melhor terno que ele tem. Ainda que seja um terninho surrado, velho, ele vai pegar o melhor terno, né? E Deus, que é muito acima, infinitamente acima da bondade oriunda de um casamento, ele merece tudo de melhor nosso comportamento, da nossa vida e também das nossas ofertas, né? Então é isso. transcendentally real. It's like, well, why not? Okay. Why not transcendentally real? Yeah. What do you think? We're made in opposition to the spirit of the natural order? Is that your theory? Or we're random? Really? Random. That's your theory, is it? That's not a very smart theory. Okay. Uai, mas se você é evolucionista, como ele acabou de dizer indiretamente que essa é a visão evolucionista, que é o coração da realidade, né, biológica, da ordem biológica, ela é produto do acaso. E quem diz isso não sou eu, né? Jacques Monod, por exemplo, escreveu um livro, Chance and Necessity, né? Ele tem prêmio Nobel, e ele fala, né, no coração do evolucionismo, o cerne é o puro acaso. Tá? Então, como que o Jordan Peterson pode falar que é um absurdo acreditar que somos produtos do acaso e, simultaneamente, ser evolucionista, né? Não sei que ele acredite em uma evolução guiada. Mas ele não dá a entender que é um teísta, né? Ele cita o Novo Testamento, mas, sei lá, como você leria um livro ali de autoajuda, né? Mas, enfim. There's nothing random. There's some random mutation, and even that's not true. You know, there's a hierarchy of mutational repair. No. Yeah, well, this has been discovered quite recently. Mutation is random. No, turns out that's not true because
mutations that occur to genes that are crucial for survival are repaired with 100% accuracy. There's some room for experimentation out in the margins, but not at the center, just like in life itself. Isso é interessante. Ele está citando um artigo, se não me engano, foi publicado na Nature, né? A precisão do mecanismo de reparo, ela é astronômica, tá? Calcula-se que, pelo menos em bactéria, em E. coli, o sistema de reparo, ele deixa passar um erro a cada 1 bilhão de pares de base, tá? Isso é uma precisão, assim, ordens e ordens e ordens de magnitude acima do que qualquer tecnologia humana consegue alcançar, tá? Recentemente, acho que 2021, foi publicado um artigo na Nature mostrando que a taxa de mutação, que já é baixíssima, ela é 3 vezes menor em genes essenciais. Ou seja, né, nós já sabemos que o organismo não quer mutar, né? Por isso você tem um sistema de reparo com essa precisão toda. Mas dentro dos genes essenciais, esse erro é ainda menor, né? Porque, óbvio, esses genes são cruciais para a homeostase do organismo, né? Para a viabilidade do organismo, né? Então, isso obviamente é contrário a uma ideia evolucionista em que a mutação, o erro, é a fonte da novidade biológica, né? Tudo que você vê aí foi construído pelo acaso, né? Pelas mutações ao acaso. Mas enfim. It's like, and whatever shaped us isn't random. The mutation process, part of it is random. And I suppose we capitalize on chance, but as an explanation for the nature of being itself, it's like no one knows how life arose. No one knows anything about consciousness. Yeah. Not the least. It's a byproduct of neural activity. It's why isn't your solar plexus conscious then? Yeah. Right? You've got neurons galore. There's more neurons in your autonomic nervous system than there are in your central nervous system. It's not conscious. It's not neural activity per se. And most neural activity in your cerebral cortex isn't conscious. What the hell is consciousness? It's the spirit of God that what would you say, broods upon the face of the waters. That's baby. right. That's what consciousness is. Yeah. That's as De novo aí, ó. Ele estava fazendo uma crítica boa, né, a esse reducionismo materialista de que a consciência, né, no caso, ou o intelecto, ele pode ser reduzido aos neurônios, ou às conexões entre neurônios, essas coisas, né? Então, se você pode reduzir, então você basicamente está dizendo que os seus neurônios estão conscientes, ou o seu cérebro está consciente, né? E isso é uma tolice, né? Cérebros não têm consciência. Se você tirar o cérebro do contexto dele, que é um corpo humano vivente, ele não vai estar consciente. Algumas pessoas bite the bullet, como nós dizemos, e vão dizer que não, pera lá, então tudo está consciente, né? É o panpsychism. A matéria tem como propriedade a consciência. Então até mesmo um átomo está, de certa forma, consciente, ou tem uma protoconsciência. Isso aí está ficando cada vez mais popular aí nos meios ateus, filosóficos, científicos, tá? Mas teísmo não pode, mas uma versão de panteísmo moderno, claro que pode, né? Mas aí ele já vem com a gnose de novo, né? Falar que Deus é isso, né? Essa consciência, enfim, é muito problemático, Jordan Peterson. good a definition as any. In fact, it's the best definition I've ever seen. Also, a massive thanks to Ok, acabou. Bom, é isso. 50 minutos em cima de um vídeo de 11 minutos. Peço desculpas. Acabei me sabotando, que já está tarde aqui, né? Mas é isso. Eu não recomendo Jordan Peterson. Ele é um cara extremamente confuso, para dizer o mínimo, né? Mas como as ideias dele são muito perigosas e muita gente vai, né? Ele fala de uma forma muito eloquente, muito persuasiva, carismática. Você pode acabar indo na onda dele, né? Então eu não recomendo de forma alguma. Essa faminha que ele tem não é justificável. Ele é, obviamente, um cara inteligente, né? Não estou dizendo que ele é burro, que ele não tem a menor noção do que fala, mas você não vai ter aulas de catequese
ou sobre o Gênesis, ou sobre Deus com Jordan Peterson, né? E eu acho essa entrevista muito estranha, né? Porque o entrevistador, que é um católico, ele se coloca em uma posição em que ele é que está aprendendo com Jordan Peterson, né? Quando ele deveria estar corrigindo as bobagens que o entrevistando fala, né? E é uma das razões que eu não gosto do Matt. Mas, enfim, ele tem muitas coisas boas, nós devemos, obviamente, rezar pelo apostolado dele, né? Que sabe-se lá quantas pessoas se converteram pelo que ele faz, ele já trouxe pessoas muito boas lá. E rezemos pelo Jordan Peterson, que ele realmente se converta e abandone todas essas heresias e filosofias malucas que ele abraça, tá? Então é isso, eu vou partir. Tenha uma excelente semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.